Bom dia, são 8h16, terça-feira, 18 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O plenário deve votar hoje a proposta do Executivo que acaba com as desonerações na folha de pagamento concedidas a mais de 50 setores produtivos. O projeto de lei tramita em regime de urgência e é o último item do pacote de ajuste fiscal do governo. A intenção do governo era a de reduzir a desoneração, aumentando a alíquota do imposto sobre o faturamento das empresas por meio de medida provisória enviada ao Congresso no início deste ano. Ocorre que essas desonerações, não só as da Folha, mas as da Folha tiveram muito peso, foram em grande parte responsáveis pelo déficit primário do país, no momento em que a economia estava se retraindo, em que a arrecadação se desacelerava, agora ela está caindo. Para você ter uma ideia, em 2014, elas foram estimadas no âmbito federal em 104 bilhões, dos quais 21,6 com a desoneração da folha de pagamento. Em março, o presidente do Senado devolveu a MP ao Executivo. O Planalto, então, enviou ao Congresso o projeto de lei 57 de 2015, aprovado na Câmara no fim de junho. Os deputados alteraram o texto e minimizaram o impacto para alguns segmentos. Call centers, empresas jornalísticas, setores de alimentos, calçados e transportes, por exemplo, vão pagar menos impostos do que o previsto inicialmente na proposta. A meta era de que a arrecadação crescesse 12 bilhões e meio de reais por ano, mas com as mudanças feitas pela Câmara, a estimativa caiu para 10 bilhões. A oposição é contra, considera que o aumento de tributos prejudica a recuperação da economia e provoca crise e desemprego. Vai demitir gente, as empresas vão quebrar, vai aumentar o desemprego. Nós não podemos ser a favor desse projeto do governo. Esse projeto não tem como ser aprovado por dois motivos. Primeiro, porque ele é fruto de um estelionato eleitoral. Ele é fruto de um golpe, certo? Segundo lugar, porque o que o presidente Renan apresentou agora como chamada Agenda Brasil, tá certo? Foi que o Brasil, nesta hora, e o Congresso Nacional não podem criar insegurança jurídica para os empresários e, cada vez mais, não pode aumentar a carga tributária. Nós vamos ter espaço para discutir uma solução melhor, até porque a preocupação de alguns senadores, e que é pertinente, é nós reonerando os setores, os vários setores produtivos, no momento que você tem redução de vagas no mercado de trabalho, isso seria ruim para a economia brasileira. Então, acho que essa discussão é uma discussão importante, essa discussão é pertinente. O líder do PT afirmou que se a proposta for modificada e voltar para a Câmara, o governo vai perder muito tempo sem os recursos de que tanto precisa. Bem, uma demora na possibilidade do governo contar com esses recursos, né? Eles devem representar algo em torno de 700 milhões de reais mês. Mas eu não acredito que a oposição tenha força suficiente para barrar a votação e a aprovação desse projeto. O relator da proposta da Presidência da República espera que ela seja votada já na primeira sessão deliberativa da semana. Ele adiantou os próximos assuntos a serem apreciados depois que a pauta for destrancada. Na sequência, a pauta destravada, nós vamos votar o PLS do senador Randolfo Rodrigues, né, que é a regularização dos valores que estão no exterior do ponto de vista de aprovação aqui no plenário. E depois disso nós temos ainda o projeto de resolução da questão do ICMS, da unificação do ICMS. Esse projeto, citado pelo senador Eunício Oliveira, que trata da repatriação de divisas, faz parte da chamada Agenda Brasil, as propostas para a recuperação da economia que vão ser priorizadas pelo Senado. O projeto permite a regularização de dinheiro não declarado de brasileiros no exterior. Difícil saber o valor exato. O Ministério da Fazenda estima que cerca de 100 bilhões de reais estejam depositados no exterior ilegalmente. Dinheiro que brasileiros levaram para fora sem declarar, burlando, portanto, as leis do país. O projeto que está em discussão no Senado quer estimular essas pessoas a regularizar os recursos e trazer o dinheiro de volta para o Brasil.
De acordo com a proposta, quem quiser regularizar esses recursos terá de pagar um percentual de 35%, correspondente a multas e impostos sobre o total dos valores depositados lá fora. Uma parte desse dinheiro seria usada para compensar os estados pelas perdas com a eventual unificação do ICMS. Cálculo menor dá conta de pelo menos 30 bilhões de reais nos cofres públicos. A repatriação de recursos, nesse momento, é o instrumento mais concreto que existe de alternativas à crise. Além de ser socialmente correto, porque se trata de taxação de grande fortuna que está no exterior e que não foi taxada aqui no Brasil. É uma possibilidade concreta de termos recursos para socorrer estados e municípios. Ou é isso, ou nós podemos ter o agravamento maior da terrível crise que estamos vivendo. Para este consultor, com a regularização, os crimes de evasão de divisas e omissão de informações ao fisco estariam perdoados. Mas, segundo ele, é preciso deixar claro que a proposta só vale para bens lícitos. Não estão abrangidos bens de origem ilícita. É só dinheiro que foi objeto de sonegação no Brasil, por exemplo, e foi enviado para fora, ou dinheiro recebido lá fora que deveria ter sido declarado. Então, não existe amparo na legislação para bens de origem ilícita. Então, o contribuinte que for fazer a declaração vai declarar que ele tem origem ilícita e submeter ele à tributação, estaria isento de investigações de crimes relacionados com evasão, mas não crimes que ele eventualmente tenha cometido para oferir aquele recurso. A proposta provoca polêmica. Essa multa, ela não pode ser vinculada a uma finalidade específica, fundo de compensação, por exemplo. A Constituição proíbe isso. Segundo lugar, muitos governadores que precisam desse fundo para compensar eventuais perdas com a unificação das alíquotas, ou com a convergência das alíquotas, não tem certeza se o montante desses recursos esse montante vai realmente ser suficiente para bancar essas perdas. De modo que há muita incerteza em relação à eficácia desse projeto. O consenso é sempre muito difícil aqui nessa casa, mas o projeto tem maioria, né, para ser aprovado, porque ele é um tema importante de trazer dinheiro novo para o Brasil sem aumento da carga tributária. Pelo contrário, cobrança de carga tributária e não aumento de carga tributária. A CPI destinada a investigar a CBF e o comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014 vai se reunir daqui a pouco. Quem tem mais informações é o repórter Paulo Acrísio. Se você gosta de futebol e não quer ver nunca mais o Brasil perder de 7-1, acompanhe aqui na TV Senado a CPI do futebol. O presidente Romário convidou e já confirmaram presença os jornalistas José Cruz, Jamil Chad e Juca Kfouri. Nesta terça-feira, 10 da manhã, aqui pela TV Senado, www.senado.leg.br/TV. Mande suas opiniões pelo 0800 61 2211. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir projetos que tramitam em conjunto e que tratam da proteção, do tratamento e do uso de dados pessoais. Na Comissão de Educação, o projeto inclui estudantes com deficiência entre os contemplados pela lei que prevê cotas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino médio técnico. E a CPI, que investiga irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, faz reunião de trabalho para discutir uma proposta de emenda à Constituição que muda as regras de escolha dos conselheiros do órgão. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Fixar um prazo para o cumprimento da ordem judicial de quebra de sigilo bancário. É o que prevê um projeto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Caso ele seja aprovado, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários e as instituições financeiras terão 45 dias para prestar as informações requisitadas pela Justiça. Também estão previstas sanções para o responsável pela recusa ou atraso injustificados na prestação das informações. Elas variam desde uma advertência à multa de R$ 1.000 por dia até o cumprimento da ordem.
Os senadores podem analisar ainda uma proposta que muda os critérios de classificação dos chamados paraísos fiscais. Segundo as regras em vigor hoje no Brasil, paraíso fiscal é todo país que adota a tributação máxima da renda em nível inferior a 20%, como Singapura, Irlanda e Luxemburgo. E a legislação brasileira confere um tratamento tributário mais rigoroso às operações realizadas nesses locais. Nós conversamos sobre o tema com o autor da proposta, o senador Ricardo Ferraço. Confira. Quando você simplesmente considera país com tributação favorecida, paraíso fiscal, em razão dele ter, como eu disse aqui, o imposto de renda abaixo de 17%, significa dizer que você está impedindo que investimentos possam acontecer em nosso país, à medida que essa tributação tem representado um forte fator de restrição, no momento, inclusive, que o nosso país precisa criar regras de atratividade para investimentos que possam gerar dinamismo econômico, que possam gerar oportunidades aqui no Brasil. A Comissão Especial da Reforma Política se reúne às 2h30 da tarde para discutir mudanças no sistema político eleitoral. A Comissão de Meio Ambiente realiza a reunião deliberativa daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. 15 itens estão na pauta, entre eles um projeto que está em análise desde 2012 e que pode contribuir para a preservação do bioma cerrado. O projeto institui a Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado, que define princípios para a proteção e o uso dos recursos ambientais desse bioma, como respeito à função socioambiental e ao direito de propriedade. E estabelece ainda que o bioma cerrado será delimitado por órgão federal competente. A primeira tentativa de votação da matéria na CMA, no final do primeiro semestre, gerou polêmica. Um pedido de vista coletiva retirou o projeto de pauta após a relatora rejeitar todas as emendas aprovadas da Comissão de Agricultura. Importa reconhecer que a maioria das emendas aprovadas na CRA modificam o espírito da proposição para atenuar seu alcance e reduzir seus efeitos. As alterações pretendidas imprimem à proposição uma feição desenvolvimentista incoerente com seu intento original. Eu pergunto, qual é o pequeno e médio agricultor que dará conta de cumprir, a partir de agora, o Código Florestal Brasileiro? Mais ainda uma invenção do Senado Federal de um novo Código do Cerrado. Aí realmente é algo inimaginável. Há todas as condições dessa convivência da produção com a preservação ambiental, o que eu acho uma segurança para as futuras gerações. E a Comissão Mista sobre a Medida Provisória 675 faz reunião às 2h30 da tarde para discutir o relatório final do colegiado. A MP aumenta a tributação sobre bancos. O Senado marcou a data para sabatinar Rodrigo Janot, candidato a continuar no comando do Ministério Público nos próximos 2 anos. O procurador foi o mais votado pela categoria e indicado pela presidente Dilma Rousseff. Agora, falta a confirmação dos senadores. O relatório do senador Ricardo Ferraço sobre a indicação de Rodrigo Janot já foi publicado. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para quarta-feira da próxima semana. O Procurador-Geral de Justiça esteve no Senado nesta segunda. Saiu sem falar com a imprensa depois de uma conversa rápida com o presidente Renan Calheiros. A visita do procurador foi uma visita institucional. E nós conversamos sobre o procedimento, eu falei do meu compromisso de agilizar o procedimento e falei do óbvio calendário que é regimental. Vai ser lido o relatório, vai ser sabatinado e há um esforço que eu novamente asseguro de votarmos a indicação do nome no mesmo dia em que ele for sabatinado. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato de Jovens ouviu representantes do Ministério Público do Distrito Federal e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eles apresentaram dados sobre homicídios de jovens no país nos últimos anos. O objetivo da CPI é propor soluções para o grande número de assassinatos no Brasil de pessoas de 15 a 29 anos de idade. Mais uma vez, o retrato mostrado pelos convidados é de que o homem negro é quem mais morre no país.
Eles afirmam que o Brasil, inclusive a polícia brasileira, é racista e que essa é uma das origens do problema. Quando nós olhamos o perfil dessas vítimas, desses quase 60 mil, são jovens, entre 15 e 29 anos, negros e pobres, moradores das muitas favelas do Oiapoque ao Chuí. Portanto, num quadro racista de sociedade, nós não podemos ter a ilusão de que policiais não vão ter a mesma tendência de raciocinar assim como todas as outras pessoas da sociedade. Policiais não vieram de Marte, eles vieram da sociedade que está aí. Se a sociedade tem esses valores, naturalmente eles vão refletir esses valores. Os participantes também destacaram que a forma como o Brasil trata a punição e como a violência é usada pela polícia não estão funcionando. Passou da hora de discutirmos uma mudança significativa, substancial, na política criminal desse país, notadamente aquela de drogas. A presidente do colegiado quer aprofundar ainda mais a discussão. O que pensa a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma tradição na luta democrática do nosso país, na defesa da Constituição? O que pensa o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, como se pronunciar diante disso? Morre 53 mil pessoas por ano. É uma guerra civil que está implantada aí aos nossos olhos que nós não estamos observando. 53% eles são jovens, 77% são negros. E desses 53%, 93% é do sexo masculino. Então tem alguma coisa errada. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.